Fala, fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo agora de Juventude 2, Corinthians 1, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Cara, resultado bizonho do Corinthians. Bizarro. Se a gente for imaginar que o Corinthians ele chegou para disputar essas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras e no intervalo, um e outro depois, os jogos de Campeonato Brasileiro que o Corinthians teria era contra Fortaleza e Juventude. Ou seja, dentro de casa contra o 18º colocado do Campeonato Brasileiro e fora de casa contra o 19º colocado do campeonato, que tem o pior ataque da competição. Até esse jogo tinha o pior ataque, atrás até do Sport, que não tinha nem vencido no campeonato. Esses eram os dois últimos jogos do Corinthians no primeiro turno do Brasileirão. Era um sentimento que trazia, pelo menos para mim, de que era meio que claro que o Corinthians poderia ganhar os 6 pontos nesses dois jogos, dar uma tranquilizada na situação do Campeonato Brasileiro e conseguir fazer um Campeonato Brasileiro estável. Depois desses dois resultados, de você empatar com o 18º colocado, em casa, em 1-1, fazendo um gol no último lance, aí você tem o fato também de que o Corinthians não jogou mal no jogo, teve muita chance, tava com uma equipe mista, porque ia enfrentar o Palmeiras no meio de semana. Ok, mas a gente tá falando de um Fortaleza, por exemplo, que no jogo seguinte tomou 5-0 em casa do Botafogo. É um time muito fraco. O Juventude agora, beleza, o Corinthians vem de uma classificação contra o Palmeiras, que foi muito importante. O ímpeto do Corinthians, a confiança, a euforia da torcida é justa pela classificação contra o Palmeiras, mas aí você chega e perde para esse Juventude. Não dá, cara, não dá. É muito pouco. O Corinthians, nesse exato momento, tem 22 pontos em 19 jogos do Campeonato Brasileiro. E se a gente for olhar até para quem está abaixo do Corinthians, tem uma certa distância para a zona de rebaixamento, mas só o Corinthians e mais 4 times que tem 19 jogos no campeonato. Você pega Juventude, Sport, Vasco, Grêmio, Santos, times que estão atrás do Corinthians, que tem menos jogos. O Santos, que a gente sempre enfatiza que faz um Campeonato Brasileiro ruim, que briga para não cair, que começou muito mal, tem um jogo a menos que o Corinthians, que se ganhar esse jogo já passa a gente. O Grêmio é a mesma coisa, o Grêmio acabou de perder para o Sport em casa, faz um Brasileirão horroroso. Se ganha o jogo atrasado que tem, passa o Corinthians. O Juventude, o penúltimo colocado, se ganha os 2 jogos atrasados, fica 2 pontos do Corinthians. O Vasco, se ganha os 2 jogos atrasados, passa o Corinthians. Então, se o Corinthians ele ter a desvantagem dos seus adversários vencerem os outros jogos, ele pode parar na 16ª colocação com todo mundo com jogos iguais. O Campeonato Brasileiro do Corinthians é muito ruim e isso acende um sinal de alerta. Porque é claro que classificar contra o Palmeiras na Copa do Brasil foi muito importante e dá uma esperança para o torcedor, querendo ou não. A gente viu uma Copa do Brasil que ela se desenhava de uma outra forma, desenhava com o Palmeiras nas oitavas de final, talvez com um Flamengo, um São Paulo mais pra frente, um Inter, e do nada a gente se vê sem esses adversários. E uma Copa do Brasil, sim, que é acessível pelo que o Corinthians jogou contra o Palmeiras, pelo elenco que tem, pelos adversários, é acessível sim o Corinthians chegar longe, quem sabe pintar numa final, pintar como campeão, isso é possível, mas que isso não tem que ser a prioridade máxima do Corinthians, porque se é importante ganhar uma Copa do Brasil, financeiramente, esportivamente, o que o torcedor corintiano quer, se o torcedor do Corinthians pudesse pedir uma coisa, é que não repetisse 2024 e 2023 no Campeonato Brasileiro. A sofrência até o final, o medo de cair para a segunda divisão, ter que depender de um ou outro jogador, de uma reviravolta mágica para não cair para a segunda divisão. Tudo que o torcedor do Corinthians pede é um Campeonato Brasileiro seguro. E o que a gente vê até o momento é um Corinthians que pode até ir bem nas Copas, mas que mais uma vez joga mal no Brasileirão, decepciona, não consegue ter uma consistência de jogar bem 2 jogos seguidos. Era o mínimo que a gente poderia pedir para um time do Corinthians. Porra, mano, a gente como torcedor não pode cobrar que o nosso time jogue bem 2 jogos seguidos. Isso não existe no Corinthians. E não existe em anos. Anos não, velho. No final do ano passado teve as 9 vitórias seguidas, mas é exceção. É exceção quando jogar bem 2 competições simultaneamente. 2 jogos seguidos, 3 jogos seguidos. Engatar uma sequência de bons resultados. É muito raro, mano. É muito raro. E agora a gente tá vendo o Corinthians bem na Copa do Brasil, mas o Campeonato Brasileiro perigando na parte de baixo da tabela, jogando mal e com 1 vitória nos últimos 10 jogos. É inadmissível. E se a gente for ver esses últimos 10 jogos, que nem eu falei, empate com o Fortaleza em casa, derrota pro Juventude fora, derrota pro Bragantino em casa, tá bem no Campeonato Brasileiro, não pode perder.
Empate contra o Vitória. Contra o Vitória dentro de casa. O Grêmio, que tá perdendo até pro Sport. A gente empatou com os caras do Sul também. O Corinthians, tirando o jogo contra o Ceará, a última vez que tinha ganho tinha sido contra o Santos. Em maio, dia 18 de maio. Tem 3, 4 meses esse jogo aí. Porra, cara, é bizonho. É realmente o Campeonato Brasileiro do Corinthians, novamente, muito abaixo do que qualquer torcedor do Corinthians poderia imaginar. Eu acho que é muito louvável a forma como esse elenco ele se mobiliza em jogo grande, em derby, como se mobilizou no Campeonato Paulista, como de fato o elenco entendeu que o Corinthians precisava sair da fila, precisava ganhar o título, tinha que ser nem que fosse o estadual, e que esse elenco também entendeu o quão importante era essa classificação para as quartas da Copa do Brasil contra o Palmeiras. O quão importante era vencer o derby, era eliminar os caras e seguir na competição. Eu acho isso muito louvável de fato, que os caras entenderam o que isso significa para o Corinthians como instituição e para a torcida. Mas esse elenco do Corinthians tem que parar de viver de derby. De achar que depois de conquistar o Campeonato Paulista, o resto do ano vai ser de boa. Porque a gente teve essa impressão por muito tempo. Não à toa aconteceu o que aconteceu na Libertadores. A eliminação vexatória, vergonhosa na Sul-Americana. Não jogando absolutamente nada nenhum dos jogos e ainda sendo eliminado contra o Huracan, não jogando nada, daquele jeito, com gol no último lance lá no outro jogo, que estava se classificando ainda. Enfim. E o Campeonato Brasileiro ainda por cima. Que nos últimos 10 jogos o Corinthians tem uma vitória, nesse jogo horroroso contra o Ceará. Se esse time do Corinthians mostra caráter, mostra vontade, mostra raça para jogar derby, dá para deixar muito claro que no Campeonato Brasileiro, até o momento, a gente não vê isso. A gente tem pouquíssimos jogos para destacar do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro, que de fato foi um time que jogou com vergonha na cara. E hoje, mais uma vez, jogou sem vergonha na cara. Fora de casa, a gente se acostumou nos últimos anos a ver isso acontecendo. Esse elenco ano passado deu uma resposta, no começo desse ano do Campeonato Paulista deu uma resposta gigantesca agora contra o Palmeiras fora de casa mais uma vez, mas parece que no Campeonato Brasileiro é pedir demais pros caras. E é assombroso ver como fora de Itaquera, principalmente, o ritmo cai. A intensidade dos jogadores dentro de campo cai. E dá pra sentir que pra eles é só mais um jogo qualquer, que tanto faz, tanto fez. Só depois que já estava 2-0, o Corinthians com 1 a menos, o time de fato sobe o nível, sobe o ímpeto. O Corinthians até tenta ficar um pouco mais com a bola no segundo tempo, na reta final, mas é só depois do segundo gol que começa a empilhar oportunidades. Que de fato o Yuri tem uma chance dentro da área, o Dieguinho tem outra, tem o gol de falta, o Angileri tem 2, 3 ultrapassagens pelo lado esquerdo, mas o resto do jogo a gente simplesmente não via ímpeto do Corinthians para tentar buscar o empate contra um Juventude que é 19º colocado. O Juventude que vinha de 4 derrotas consecutivas e que parece que venceu o Corinthians sem grandes dificuldades, apesar aí dessa pressão final que o time acabou colocando. Mas eu também acho que é muito importante ligar o sinal de alerta, mano, porque acabou o primeiro turno, 22 pontos em 19 jogos, é muito pouco, é menos da metade do que o Corinthians precisa. A gente já precisa fazer um segundo turno melhor, caso não queira ser rebaixado. Já tem que fazer 23 no segundo turno para buscar os famosos 45 pontos, que nem é um número exato. Mas, de qualquer forma, é um time que tem que ligar o sinal de alerta. Porque vamos supor aqui num universo onde o Corinthians acaba eliminado da Copa do Brasil nas quartas de final. O que sobra pra gente? Sobra só o Campeonato Brasileiro. E aonde a gente vai conseguir chegar? O Galo, ano passado, chegou na final da Libertadores, na final da Sul-Americana e quase caiu na última rodada do campeonato. Acabou classificado para a Sul-Americana por um milagre. Poderia ter ficado sem competição nenhuma. Isso porque foi finalista de 2 competições. Se o Corinthians larga de fato o Campeonato Brasileiro, foca só na Copa do Brasil, chega na final e perde, olha para trás pro Campeonato Brasileiro, tá na 30ª tantas rodadas e é o 15º, 13º colocado, já tá jogando fora o ano de 2026 também, porque não vai ter competições para disputar. Vai ter que mais uma vez se contentar com a Sul-Americana e buscar para ir longe em Copa do Brasil mais uma vez, porque hoje é só isso que sobra pro Corinthians. Tem que virar a chave no Campeonato Brasileiro, tem que pelo menos tentar buscar um G8 para a gente poder olhar com bons olhos para o ano de 2026, não só visando um bicampeonato estadual ou disputar uma Copa do Brasil. A impressão que passa é que, de fato, o Corinthians, esse elenco do Corinthians, ele joga quando que ele quer. Ele escolhe jogo para jogar. Esse jogo aqui a gente vai jogar, vai se entregar, vai ter dedicação, vai ter postura, vai ter alma. Que nem eu falei recentemente nos pós-jogos, eu falei isso no pós-jogo também contra o Palmeiras, principalmente, que dá pra ver que o time do Corinthians agora tinha alma pela primeira vez. Mas parece que essa alma é passageira. Ela chega em determinados momentos e depois você não tem mais ela.
Eu vou passar aqui rapidão os números do Juventude no Campeonato Brasileiro para a gente ter uma noção. O Juventude agora tem 14 pontos, são 17 jogos deles no campeonato, eles não completaram 19, que nem eu falei. Se eles ganharem os 2 jogos, eles ficam a 2 pontos do Corinthians. 4 vitórias, 2 empates e 11 derrotas. Fazer até uma correção aqui, eu falei que o Juventude tinha o pior ataque. Não, antes desse jogo, ele tinha o segundo pior ataque, tinha 1 gol a mais que o Sport, o que também não é muito louvável. Tinha 11 no Campeonato Brasileiro, em 17 jogos e agora tem 13. E o Juventude tem, pasmem, 36 gols tomados no Brasileirão. São 11 gols a mais do que o Sport, que é o segundo pior, é a segunda pior defesa da competição. O Corinthians, por exemplo, tomou 23. Também é bastante, se a gente for ver. Mas a gente está falando aqui de um time que tomou 36 gols no campeonato, que fez 13 e contra o Corinthians ganhou de 2-1 sem sofrer. E detalhe... Sem praticamente sofrer o jogo inteiro. Sofreu nos últimos 5, 10 minutos. E com a dupla de zaga reserva. Com a dupla de zaga reserva. E aí é um reflexo do fato do Corinthians não ter elenco, do Corinthians não ter um time titular bom, nem acho que seja isso. Ok, a falta do Memphis, do Carrilho, faz falta sim, prejudica. É ruim você olhar para o banco de reservas e hoje você vê um Romero que claramente vive uma das suas piores fases no Corinthians. Você vê só moleque que não tem capacidade necessariamente de decidir jogo. Ou a gente viu o Dieguinho, que é bom jogador, é promissor, é talentoso, mas que não é aquele cara para você botar, ele vai te decidir um jogo. Tanto que recebeu uma bola cara a cara e perdeu o gol. Mas é normal, um moleque de 17, 18 anos de idade. Então não dá pra cobrar isso exatamente dele. É complicado falar do Corinthians não ter elenco, ter que colocar o Charles no final do jogo. A opção é você trocar o lateral esquerdo e botar um Angileri pra ter um pouco mais de ímpeto. É complicado. Mas nada coloca na minha cabeça que se o Corinthians não tivesse jogado com a mesma intensidade, vontade e foco que teve contra o Palmeiras na quarta-feira, que não teria ganho esse jogo, mano. Olha o adversário, olha a diferença de nível. Mesmo o Palmeiras com 1 a menos aos 12 minutos do primeiro tempo na quarta-feira, ainda assim, talvez fosse mais difícil ganhar o Palmeiras lá com 1 a mais do que contra o Juventude hoje, porra. É um time que tem 4 vitórias no campeonato, tomou 36 gols, tinha feito só 11 na competição. Aí, eu não vou também ser hipócrita aqui, ser injusto, porque é fato, não é só o Corinthians. Qualquer clube que fosse jogar um clássico nas oitavas de final da Copa do Brasil, fora de casa, podendo eliminar o seu maior rival, que ainda assim tem um time melhor que o seu, é claro que você vai jogar esse jogo com mais concentração, esse jogo com mais vontade, você vai se entregar mais dentro de campo, que vai ser de fato seu jogo da vida, é claro. E tem que ser assim. A gente até frisou isso, eu frisei isso no pós-jogo para as outras redes, você deve ter frisado aqui contra o Fortaleza também, que o jogo da vida era contra o Palmeiras e o ponto é esse, tem que classificar contra os porcos e é isso. Ok, isso todo mundo compreende, você vai ter mais vontade contra o Palmeiras num jogo desse, mas você não pode baixar tanto nível. O Corinthians não é que ele caiu um pouco o nível, ele caiu muito o nível de futebol, de organização, isso falando taticamente, individualmente e principalmente na postura, na vontade, na entrega dentro de campo. Quantos jogadores hoje a gente viu do Corinthians andando? Quantas vezes, no primeiro tempo principalmente, a gente viu um buraco do meio campo e da defesa completamente livre para o Juventude conseguir jogar? Seja nas costas dos laterais, nas costas dos volantes, o Ranielli perdendo bola besta na defesa, o André Ramalho entregando bola no pé dos caras no gol do Juventude, no primeiro gol deles na partida. O segundo tempo, quem marcou o Nenê? O Mateuzinho marcou o Nenê, o Matheus Babi sozinho dentro da área, o Bidão finge que vai dar um bote quando que ele vai chutar, o Hugo também nem faz vontade nem faz questão de sair na bola para tentar bloquear alguma ação do Matheus Babi. Então o time do Corinthians desligado, sem vontade, sem correr, sem ímpeto, sem se aproximar, sem a concentração e sem o futebol que teve contra o Palmeiras. Caiu muito, mas muito de nível. E a gente viu isso uma constante, agora imensa no Campeonato Brasileiro. Tinha um resultado bom na Copa do Brasil, no Brasileirão era completamente ao contrário. A gente viu isso 2 rodadas seguidas agora. Teve que tomar taca do São Paulo para acordar na forma de postura contra Cruzeiro e Botafogo. Porra, mano, é sacanagem. O Corinthians ele parece que escolhe jogo e não pode escolher. Ele não pode se dar o luxo de escolher e também me incomoda isso como torcedor porque parece que é um privilégio que a gente está pedindo. Parece que a gente está pedindo algo a mais do que o mínimo. Porra, é sério mesmo que a gente torcendo pro Corinthians, que é um dos maiores clubes do Brasil, que tem uma folha salarial altíssima, jogadores de alto nível,
que não vive uma fase política, até dentro de campo espetacular, mas que tem sim condições de entregar muito mais do que entrega, porra, é pedir demais que depois de um derby que ganha, que tenha confiança para ganhar do Juventude fora de casa, que apresente um resultado, tenha um resultado bom, um futebol bom, que consiga apresentar isso em 3 jogos seguidos, em 4 jogos seguidos, em 2 frentes ao mesmo tempo, é pedir demais. Que o mesmo time que entrou como titular, praticamente o mesmo time que entrou contra o Palmeiras, que entregasse pelo menos um futebol digno hoje, não é pedir demais. Não é pedir demais. E o torcedor do Corinthians pode ficar contente com o jogo contra o Palmeiras, tem que comemorar a classificação, a gente tem que ficar confiante, eufórico, porque foi histórico que o Corinthians fez no Allianz Parque no meio de semana, histórico de fato. Mas a gente não pode se contentar com o fato do Corinthians jogar bem uma competição só, um jogo só, e o resto abdicar. E eu acho também que os caras eles têm que entender que o título paulista, eles foram aplaudidos e o pano foi passado sim nas primeiras rodadas quando o nível de concentração caiu. Quando empatou com o Bahia, quando perdeu pro Huracan na estreia da Sul-Americana, o pano foi passado porque a gente entendeu que o elenco tinha feito uma coisa muito grandiosa e que mudou a história do clube. Saiu da fila, já era, fomos campeões, fomos os caras, não deixamos eles serem campeões dentro da nossa casa. Dessa vez o Corinthians fez uma coisa muito grande, eliminou o Palmeiras nas oitavas da Copa do Brasil, mas nada foi conquistado. Se a gente cair para as quartas de final, ainda assim foi ótimo eliminar os caras, mas nada mudou na história do Corinthians, efetivamente. Então não dá para confundir as coisas. Ninguém vai passar a mão na cabeça de jogador do Corinthians porque eliminou o Palmeiras e logo na sequência não está mais jogando bola. O jogo de hoje é uma prova disso. O que foi feito hoje é ridículo e não vai ter nenhum pano sendo passado para absolutamente ninguém que fez parte dessa palhaçada. Inclusive, você falou da questão de elenco. Mano, eu acho que a única coisa que pode, talvez, interferir nesse sentido, de você não ter um elenco, o Corinthians só tem praticamente um 11 e uma ou outra peça ali no banco de reservas que pode ser utilizada à altura, é que, de fato, os jogadores eles se acomodam. Porque não tem uma sombra. Ou realmente vocês acham que, pô, mano, o Mateuzinho tá preocupado se ele fosse jogar mal hoje? Como eu acho que jogou. Ele fez o gol, mas pra mim o Mateuzinho fez uma partida ruim. Vocês acham mesmo que o Mateuzinho vai toda a partida entrar com sangue nos olhos, faca nos dentes, pra jogar pra cacete? Ele não tem reserva. O Léo Maná, inclusive, agora foi embora. O outro que sobrou é o Félix Torres. Vocês acham mesmo que, pô, o Raniel, o José Martins, eles vão ficar se matando de correr absolutamente todos os jogos que eles fizeram contra o Palmeiras, sendo que no banco de reservas só tem o Rian pra entrar no lugar deles, e que o Dorival nem gosta do Rian, nem coloca ele pra jogar direito, e o Charles. E outro ponto também, outro cara, o Garro, mano. O Garro não tem reserva. O Garro, ele pode carregar vários animais no Corinthians muitas vezes. Eu discordo das críticas que estão tendo sobre o Garro. Porra, ele querendo ou não, joga sozinho às vezes no time do Corinthians, mas é um cara que tem um gol e 2, 3 assistências no ano, velho. Camisa 8 do Corinthians, titular, era pra ser o melhor jogador do time. Às vezes tem que ser cobrado, mas não tem ninguém pra colocar no lugar. Não tem ninguém pra ameaçar. Então, cara, é óbvio que esses caras vão se acomodar. E nesses jogos pequenos fica difícil. Vocês acham mesmo que, pô, em um time estrelado, no time do Flamengo, por exemplo, tem jogador acomodado? Os caras sabem que se jogar 2 jogos mal, vai pra reserva e esquece. Tem outro na fila morto de vontade de jogar. Hoje o Corinthians não tem isso. Tem um bando de moleque no banco e tem vários jogadores questionáveis. Tem o Thales, pô. Que horas que o cara que for titular, o Memphis, o Yuri, vai estar preocupado de perder o lugar no time titular. Então, eu acho que é um problema sim. Torcer pra chegar do Vitinho agora, pelo menos dar uma chacoalhada nesse time na parte do ataque, porque o Yuri tem que voltar a jogar bem, tem que fazer gol. O Thales a mesma coisa, o Romero, todo mundo tem que acordar e torcer pra que venham outras contratações aí pra somar também, porque do jeito que tá, até o fim do ano vai ser complicado. Em relação à contratação, é importante a gente salientar também que vai ser difícil, mano. O Corinthians, inclusive, ele tinha até agora, já são, daqui a pouco, agora são 11h20 que a gente tá gravando, o Corinthians tem até 11h59 para quitar a pendência de 32 milhões de reais à vista com o Santos Laguna para evitar o transfer ban da FIFA em relação à compra do Félix Torres. Tinha informação, inclusive informação do Luiz Fabiano, que o Corinthians ia, nessa tarde, tentar negociar com o Santos Laguna para prorrogar esse prazo, prorrogar a forma de pagamento, alegando muito também o impeachment que teve do Augusto Melo nesse final de semana, mostrando que agora vai ter uma nova gestão, que vai ser mais profissional. Mas é um ponto importante, porque, por exemplo, se o Corinthians ele não consegue prorrogar isso e a sanção da FIFA ela chega, acabou, não dá para reforçar. É esse elenco até o final do ano e talvez até mais 1, 2 janelas até o Corinthians, de fato, se livrar de um transfer ban, que é uma das piores punições que tem dentro do futebol. Então, é complicado. Eu concordo com você, mano. Tipo, de fato, falta elenco no Corinthians, mas falta muito para esse time ele parar de ser acomodado.
E o que me preocupa também é que a gente está falando de um Campeonato Brasileiro que recentemente o Corinthians ele perdeu a oportunidade, que nem a gente falou, de ganhar de Juventude, de Fortaleza dentro de casa, de Vitória dentro de casa, do Grêmio fora, que dá pra ter ganho. Botafogo dava pra ter ganho. Botafogo. O Cruzeiro em casa é mais complicado, mas Pelo ainda menos assim um é jogo em empate com o casa. Bragantino. Bragantino. Você tem também o Mirassol mais pra trás lá no campeonato. Tem muitos jogos que o Corinthians perdeu, que tinha sim condição de ganhar, que tinha sim condição de ter um desempenho melhor, obviamente. Mas olha os próximos jogos do Corinthians. Pega Bahia, aí beleza, aí pega Vasco, tem um Sport logo agora também, mas tem sequência de Palmeiras, Fluminense, Flamengo. Não é fácil, mano. Daqui a pouco vem Inter também fora de casa. Não é fácil. O Corinthians não pode. O Campeonato Brasileiro, ele, claro que para você brigar lá em cima, ser campeão, ser vice-colocado, você precisa de fato estar acima dos outros. Ter elenco, ter consistência, mas se você não for incompetente no Campeonato Brasileiro, você não passa risco. O que é não ser incompetente? É ganhar jogo fácil, mano. É ganhar jogo que você tem que ganhar. Juventude, quem discorda aqui? Juventude é jogo pra ganhar? Óbvio que é jogo pra ganhar. Em casa contra o Fortaleza na situação que tá? Óbvio que é. Vitória, Mirassol, independente da campanha do Mirassol, é jogo pra pelo menos pontuar. Bragantino em casa, é jogo pra pelo menos pontuar. Tem uma porrada de jogo que o Corinthians teve no Campeonato Brasileiro que, se não fosse incompetente, fizesse o básico, o que diz respeito ao elenco, à camisa e até a temporada do Corinthians, se tivesse ganho, estaria tranquilo no Brasileirão. Aí agora vai pegar essa sequência de jogos? Porra, mano. Se pegar essa sequência de jogos e não tirar ponto de bicho-papão, de adversário forte, tá fudido, mano. Notas. Vamos lá, Hugo Souza. Vou deixar o Hugo até com nota alta, deixar ele com 6,5. Ele fez boas defesas no primeiro tempo, saiu bem do gol 2 vezes para dividir bola e foi bem, foi rápido, foi inteligente. E eu não consigo culpar ele em um dos 2 gols, a zaga teve um vacilo maior mesmo. Foram 2 finalizações dentro da pequena área, não dá para julgar o Hugo por esses gols sofridos. Então dá 6,5 para ele. Acho que poderia pelo menos ter saído no segundo gol, ficou plantado. Assim, não achei que fez algum grande milagre, alguma grande defesa. Teve intervenções que a gente espera do Hugo. Nota 5,5 aí para ele. Mateuzinho, concordo que não fez um bom jogo. Eu não acho que falta, apesar desse lance da carência do elenco, eu não acho que falta vontade pro Mateuzinho. Acho que dificilmente falta vontade pro Mateuzinho. Na minha opinião, hoje foi mais um jogo que não faltou vontade pro Mateuzinho. No segundo tempo, a gente vê que o Corinthians tentando buscar esse primeiro gol, tentando até buscar o segundo gol, o Mateuzinho era o que mais tentava correr, mais tentava entregar alguma coisa. Faz um primeiro tempo até que de certa forma justo, só que me incomoda muito a postura do Mateuzinho no gol do Juventude. Vai muito mal, o Nenê protege a bola com muita facilidade para cima dele. Pelo fato do Mateuzinho ter feito gol e ter corrido, eu vou deixar ele com uma nota um pouco mais alta do que eu daria pro jogo normal dele, e vou deixar o Mateuzinho com uma nota 6. Cara, faltou muito na marcação do Matheus. Muita bola nas costas o tempo todo. O primeiro gol, inclusive, ele e o Bidon estão entrando na área enquanto o jogador está saindo para fazer o cruzamento. Então o Gustavo Henrique está atrasado, o André Ramalho está voltando para a posição, tá uma bagunça a zaga e o Mateuzinho é mais um, tá completamente fora de posição, tá no erro na jogada do primeiro gol. E no segundo gol, concordo, mano, me incomoda demais que o Mateuzinho perdeu na velocidade para um senhor de 44 anos, pô. Perdeu na velocidade e no corpo. Então, cara, ele foi mal no jogo de hoje, na marcação tava dando muito espaço. Com a bola no pé, ele chegou no ataque algumas vezes, mas todas as vezes ele foi mal. Ele foi muito mal de fato. Só que ele bate uma falta, ele faz um golaço, coloca o Corinthians de volta no jogo. Só pelo gol vou subir a nota dele também e deixar com a nota 6. André Ramalho, jogo abaixo também, mais um. Fez uma oitavas de final em geral excelente contra o Palmeiras, vinha crescendo com a camisa do Corinthians. Mas hoje foi um jogo que estava desligado na marcação o tempo todo. Mais um. Ele, assim como o Gustavo Henrique, vou ficar com nota baixa, eu vou deixar o André com nota 4. Cara, eu não vou também tirar, por um jogo ruim, tirar o André Ramalho pra merda de novo. De fato, ele melhorou bastante. Não tô falando que tem que ser banco, nem nada disso, mas é um jogo ruim. Ele melhorou bastante, nos 2 jogos contra o Palmeiras foi bem. Nos jogos de Campeonato Brasileiro, querendo ou não, também contra o Cruzeiro, contra o Botafogo, teve a sua importância. Contra o Botafogo ele não joga. Contra o Botafogo, contra quem que ele joga bem, então? Fortaleza não joga tão bem. É contra o Botafogo mesmo, contra o Cruzeiro que ele vai bem. O Cruzeiro ele vai bem. Mas, cara, hoje ele foi mal, mano. Pra mim, o pior da linha de zaga, junto com o Bidu.
O André Ramalho, ele entrega o primeiro gol pro Juventude. É uma bola na área que um zagueiro, até o mesmo André Ramalho, fez isso várias vezes, ele e o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique, inclusive, teve 17 cortes, né, contra o Palmeiras no meio de semana. O André Ramalho teve uma porrada também. Bola fácil, bola vem pra você, você rebate pra fora da área, rebate pra lateral, tira essa bola. Ele amorteceu essa bola pro atacante do Juventude. A bola morreu dentro da área. Morreu, o cara rolou, o Marcelo Hermes cruzou lá e o Talhari chegou sozinho na pequena área, inclusive sozinho nas costas do André Ramalho. O Ranieri também abandonou a marcação. Então o André Ramalho foi o principal culpado, na minha opinião, pelo gol do Juventude. O resto da partida, não destaco com a qualidade com a bola no pé. Para mim teve muito mais importância em outros jogos do que agora. E defensivamente também, num geral, foi pior do que estava nos outros jogos. Jogo ruim do André Ramalho, bem ruim na real. Pela falha no gol, eu vou ficar com uma nota... Cara, uma nota 2,5 para André Ramalho. Eu vou baixar também, nota 3. Gustavo Henrique, melhor do que o André Ramalho, mas também não consigo falar que fez um grande jogo. Fez algumas faltas que me incomodaram, inclusive no final da partida. Mano Nenê, outra que ele bota a mão na bola sem necessidade nenhuma. Enfim, foi melhor que o André Ramalho, mas também não fez uma grande partida. Vou deixar o Gustavo Henrique uma nota 4,5. Nota 3,5. Pouco melhor que o André Ramalho, mas não muito não. Eu também acho que fez muita falta, muito erro de posicionamento, perdeu na velocidade em várias jogadas, inclusive uma pro Veron no primeiro tempo. Então é isso, 3,5 para ele. Bidu, pelo menos apareceu, com a bola no pé, fez algumas jogadas interessantes, tentou pisar um pouco mais no campo de ataque, mas assim como o Mateuzinho, muito espaço, muita bola nas costas, sofreu na marcação também. Ele não foi tão determinante para o resultado nesse sentido, porque os 2 gols saíram pelo lado direito, o lado do Mateuzinho. Vou deixar o Bidu com nota 5. Não consigo deixar o Bidu com nota alta, mano. Com a bola no pé, eu nem acho que o Bidu foi mal. Ele, que nem a gente falou no jogo contra o Palmeiras, ele é um lateral muito técnico. Eu falei até brincando que é um dos mais técnicos do Brasil, mas ele de fato é muito técnico, tem muita qualidade com a bola no pé. Não acho que apareceu bem para cruzar, que nem ele apareceu em outros momentos, mas ele tem o trato com a bola no pé. Isso é inegável. Mas defensivamente, hoje foi um Bidu muito diferente das últimas partidas. É um Bidu que fechou o lado de forma completamente segura nos 2 jogos contra o Palmeiras, que foi bem em outros jogos também que ele esteve em campo, mas que hoje, contra o Juventude, deu muito, muito espaço. Muito espaço. No primeiro tempo, o Juventude chegou pelo menos 3, 4 vezes no Bidu. O Bidu estava sempre muito longe, no meio de campo, tomando bola nas costas toda hora. Inclusive, nesse lance que você falou do Gustavo Henrique perder na velocidade pro Veron, o Veron faz o Bidu completamente de bobo, dá o gato no Bidu, o Bidu toma a bola nas costas e o Veron chega cara a cara com o Hugo Souza, o Hugo faz uma boa defesa. Para mim, muito, muito mal defensivamente, o pior na parte defensiva da partida. Por ter ido minimamente bem no ataque, eu vou deixar o Bidu com nota 4, mas defensivamente foi muito, muito, muito mal. Ranieri, péssima partida também, péssima partida, não acertando praticamente nenhum bote. Hoje é daqueles jogos que você até estranha como que o Ranieri continuou na partida, porque o que fez de falta é uma enormidade. Quase entregou 2 gols para o Juventude, um no primeiro tempo, outro no segundo tempo. O gol do Juventude, ele começa numa falha do André Ramalho. E o jogador, ele pula nas costas do André Ramalho, mas a marcação era do Ranieri. O Ranieri não acompanha o Gabriel Talhari, que chega sozinho para cabecear, uma jogada rápida, claro, mas chega sozinho para cabecear dentro da pequena área. Foi mal no jogo, com a bola no pé também não destaca praticamente nada. Vou deixar o Ranieri com uma nota bem baixa, cara. Uma nota baixa, no mesmo nível do André Ramalho. Nota 2,5 também. Eu vou até pior que o André Ramalho. Nota 1,5 pro Ranieri. Partida horrorosa, não acertou nada, não acertou nem domínio. O que tem pra destacar do Ranieri? Uma jogada ou outra que ele, de fato, na velocidade, ele ganha, sofre uma falta, ele consegue levar a bola um pouquinho mais rápido pro campo de ataque, mas na maioria ele errou tudo. Errou passe, errou domínio, errou marcação, errou tempo de bola, não à toa que nem você falou, fez uma porrada de falta. Nota 1,5 pro Ranieri, partida horrorosa. Eu vou baixar, vou deixar com nota 2, porque o André Ramalho, querendo ou não, ele falha no gol, mas eu não lembro de outro lance que ele me irrita muito. O Ranieri foi mal a partida inteira. Martinez. Um pouco melhor que o Ranieri, mas também com muita dificuldade para roubar a bola no meio campo. Foi o que a gente reclamou muito tempo aqui do Martinez, depois que ele teve a queda depois do Campeonato Paulista. Que o Martinez deixou de ser um cara combativo, intenso, que aparece o tempo todo. Ou como ele foi agora nos confrontos contra o Palmeiras, que ele também fazia essa função no Paulista. Atacava o espaço, ia muito ali por aquele corredor do lado esquerdo ou do lado direito, dependendo de onde ele estivesse jogando. Hoje ele estava atuando ali naquela função para atacar um pouco o lado esquerdo e, porra, foi inútil. Não conseguiu levar uma bola para o campo de ataque. Não errou tanto como o Ranieri, mas foi muito inútil na partida.
e apareceu pouco, muito pouco pro jogo, né? Tomou um cartão amarelo por uma confusão besta. Deixou o Martínez com nota 3. Deixar com nota 3 também, foi mal na partida, não apareceu, não lembro de um lance bom do Martínez no jogo. Nota acima do Ranieri é justamente pelo fato que ele não errou tanto que nem o Ranieri, não ficou tão exposto ao erro e às nossas críticas que nem o Ranieri foi. Mas a partida é muito ruim. O Martínez ele serve muito num jogo contra o Palmeiras, por exemplo, que é aquele jogo que ele precisa desequilibrar o adversário. Clássico, então querendo ou não, você precisa de um jogador mais marcador, mordedor, para ter a pegada. Mas num jogo que o Corinthians precisa ter a bola, precisa criar, ser um time mais ofensivo, usar até a profundidade mesmo, que o Martínez até pode ser útil, esse é o único ponto que ele pode ser útil, eu acho o Martínez pouco aproveitado, assim. Não tem muito como usar o Martínez num jogo desse, ele vai mal, não tem qualidade suficiente para isso, deixar ele com nota 3. E concordo, arrumou uma confusão completamente desnecessária ali no primeiro tempo. Se for ver até no replay, o Jadson, que é outro que eu não sei como permaneceu em campo, porque já deveria ter tomado o cartão amarelo muito tempo antes do que ele tomou, fez 500 faltas, inclusive o Juventude, a gente não comentou isso, mas está de parabéns o nosso querido árbitro, que devia ter uns 18 anos de idade, pelo jogo horroroso que ele fez. Não interferiu no resultado em si, mas o que inverteu de volta para o Juventude, principalmente na parte final do jogo, é um absurdo. O Jadson, por exemplo, ter terminado o jogo em campo, não existe. Ele pelo menos teve 3, 4 faltas para cartão amarelo, tomou logo no finalzinho da partida. O Juventude, até os 45, 43, tinha feito 21 faltas. 22, porque o levantamento saiu bem na hora que eles fazem uma falta no Guinegão. Então, e 22 faltas, nenhum jogador expulso, poucos amarelos, é inacreditável. Não, inclusive dando um amarelo pro Bidu, que reclamou num lateral que era pro Corinthians, um amarelo pro Garro numa falta que não aconteceu, que ele pega a bola, e um amarelo do Bidon, que só ele viu a falta. Exatamente. E pro Juventude, que teve 22 faltas contra 12 do Corinthians, absolutamente nada. Mas voltando pro José Martínez, de fato arrumou confusão de uma maneira sem sentido. O Jadson ia dar mão para ele dá um tapa na mão do Jadson, do nada, nota 3. Breno Bidon, muito mal também, muito mal. Cara, pior que quando que o Carrilho se machuca, o pensamento que veio na minha cabeça é que não ia ter tanto impacto assim, porque você colocar o Bidon ali pela fase e equilibrar com o Carrilho. Mas a partida do Bidon hoje foi nojenta, muito, muito ruim. Ofensivamente, inútil, errando muito passe, não conseguindo ser aquele jogador que quebra a linha muitas vezes. Ele não aparece no ataque, seja para finalizar, seja para dar um passe um pouco mais agudo. Não ajudou o Garro na armação e defensivamente foi mal. Achei destemperado em muitos momentos, afobado em outros momentos. Foi muito mal na partida, cara. Eu acho que vou deixar com a mesma nota do Martínez aí, nota 3. Partida muito ruim. Eu acho que, pelo menos defensivamente, o Bidon melhorou um pouco, pegou um pouco mais a marcação, mas nada demais. Eu acho que ele cresce no segundo tempo a partir do momento que o Corinthians começa a trocar um pouco mais a bola. Porque aqueles primeiros 15 minutos só deu Juventude, o Corinthians não viu a cor da bola e o Bidon era mais um que estava muito mal na partida. Depois que o Corinthians começa a ter um pouco mais a bola, o Bidon até aparece um pouco, mas só para ficar tocando bolinha de lado. Nada para ser efetivo de fato no resultado. Nota 3 para ele. Garro. Errou demais hoje, demais. O que dá pra destacar do Garro é que ele aparece, ele não se esconde do jogo, ele chama jogo, ele tenta o tempo inteiro. Mas hoje é mais um daqueles jogos que lembra o início do ano passado, que o Garro tenta, mas erra absolutamente tudo, não consegue ser feliz em praticamente nenhum lance. Tem um lançamento pro Yuri no primeiro tempo, onde deixa o Yuri numa ótima condição para finalizar, mas de resto, de fato, não sei se tem alguma coisa a ser destacada do Garro, além da vontade. Por ter mostrado muita vontade, vou deixar o Garro com nota 4, que já é bem além do que muitos desses jogadores que fizeram parte do meio campo do Corinthians hoje. O Garro tá devendo muito, isso é fato. Tudo bem que é complicado, um jogador que volta de lesão, perdeu muitos jogos esse ano, mas eu acho que nenhum torcedor do Corinthians imaginava um 2025 tão abaixo em números, principalmente do Garro. Futebol jogado, ele faz ainda assim muitas partidas boas. A gente comentou no meio de semana que ele faz o primeiro tempo afobado, errando bastante, e no segundo tempo ele já sim é o meia que o corintiano espera que ele seja, e fez uma boa partida no segundo tempo contra o Palmeiras, mas faz 2025 abaixo, os números são ruins, é um gol, se eu não me engano 2 assistências, não sei se são 3, eu acho que são 2, são 3 com a do Gustavo Henrique, né, que aumentou. Mas são números abaixo para o cara que foi o líder de assistências do Brasileirão do ano passado, um dos artilheiros do Corinthians no ano, tá abaixo, tá devendo.
peca muito no terço final. Eu acho que falta muito mais pro Garro ser aquele cara de coragem, de arriscar, de tentar um chute de fora da área, de cobrar uma falta pro gol, de dar um passe mais açucarado no terço final. Parece que o Garro não tem mais a confiança de ser esse cara. Mas mesmo assim, mesmo ele errando muito na partida de hoje, em muitos momentos tecnicamente mal, abaixo, perdendo a bola, o Garro ele botou o Yuri Alberto na cara do gol no primeiro tempo e deu um cruzamento na cabeça do Thales Magno, que ele estava sozinho no meio da área no segundo. Mesmo mal, ele botou o Corinthians 2 vezes em condição de empatar a partida, naqueles momentos. Mesmo mal, sofreu a falta que o Mateuzinho cobrou muito bem e fez o gol. Mesmo mal, correu, marcou, roubou algumas bolas. Mesmo mal, o Garro é melhor do que boa parte desse time. Nota 5 para ele. Você me convenceu, vou subir também. 5. Thales Magno. Cara, para não ser injusto, eu até acho que o Thales Magno vem melhorando de um tempo para cá. Ele estava muito mal, num nível realmente difícil de aceitar, de sangrar os olhos. Hoje ele conseguiu melhorar um pouco nesses últimos jogos. Mas ainda assim é pouco para um cara que a gente esperava tanto desde o ano passado, desde o começo do Campeonato Paulista, é muito pouco. O lance que ele perde o gol dentro da área de cabeça no cruzamento do Garro é bizarro, mano. Ele não conseguiu ele não conseguiu executar um movimento fácil de cabeceio e acabou cabeceando para fora. No primeiro tempo teve outro lance que me irritou bastante, que ele recebe dentro da área, em vez de ele atacar o espaço, atacar a bola em direção ao goleiro, ele tenta cruzar para o meio da área, sozinho dentro da área. Mas mesmo assim ainda conseguiu um lance ou outro. Eu não achei um jogo nojento do Thales Magno, mas também não dá para falar que é um jogo bom. Deixar aí com uma nota 4. Também não acho um jogo nojento, mas acho um jogo muito ruim, nota 2 pro Thales. Teve 2 ou 3 oportunidades onde ele recebe no mano, frente a frente com o lateral, e o Thales toma a decisão errada o tempo todo. Uma delas no primeiro tempo, com 8 minutos de jogo. Nem lembro quem dá o passe, mas o Thales ele chega muito bem dentro da área, com a oportunidade de chutar ou cruzar. Ele abaixa a cabeça e cruza. Ele nem levanta para ver se o Yuri tá livre. E o Corinthians já perde a primeira oportunidade, a primeira grande oportunidade que poderia ter no jogo. Depois disso tem um outro lance também que o Thales cruza sem olhar, a bola acaba sobrando, que o zagueiro se embola com ela, mas não acontece nada. Tem um lance assim no segundo tempo também, onde ele tá na frente, ele consegue o primeiro drible, ele espera o marcador voltar, ele tenta levar pro fundo e desperdiça o cruzamento. Tem essa chance do cabeceio também. Ele tenta puxar contra-ataque 2, 3 vezes pro Yuri, dando pichotada lá pra frente pro Yuri tentar pegar a bola e não acerta nenhuma. O Thales ainda é um jogador muito, muito fraco que tá extremamente sem inspiração para jogar futebol. Então, nota 2 pro Thales Magno. E o Yuri, mais uma partida muito ruim. Muito abaixo. E eu digo mais uma porque o Yuri, ele, como a gente sempre fala, ele melhora o funcionamento do ataque do Corinthians. Sem ele, muitas oportunidades que aparecem ao longo do jogo não aconteceriam. Pelo tanto de espaço que ele abre, de ultrapassagem que ele faz, às vezes que ele sai da área para receber essa bola, mas para a função dele de fazer gol, o Yuri tem ido mal. Perto do gol, o Yuri tem tomado decisões erradas, tem ido mal. Hoje ele recebeu uma chance de ouro no final do jogo para empatar, finaliza muito mal de canhota, joga a bola longe, mas ele ainda assim tem a outra oportunidade do Garro que a gente falou no primeiro tempo, finaliza muito mal para fora e ele tem muita dificuldade de participar do jogo. Em jogos como esse, ele tem muita dificuldade de participar, de criar oportunidades ou de pelo menos tentar aparecer um pouco mais na criação do time do Corinthians, pisar um pouco mais fora da área, e hoje mais um jogo desses. Vou deixar ele ali na média da rapaziada, que foi muito mal, nota 3 pro Yuri Alberto. Concordo, com a bola no pé, de fato tendo bem só para abrir espaço, às vezes fazer uma tabela ou outra, na função que cabe de um centroavante, de decidir jogo, de fazer gol, que era o que a gente estava vendo o Yuri, mano. O ano passado inteiro, né? Um cara que faz 31 gols no ano é muita coisa. Até metade desse ano, sim, principalmente em jogos importantes, tava bem pra caramba. Desde que voltou de lesão, contra o Botafogo ele foi bem, mas perdeu gol. Contra o Palmeiras, ele foi bem, mas perdeu o pênalti. No jogo da volta contra o Palmeiras, teve uma boa movimentação também, mas nenhuma chance de finalizar. Quando teve a chance também não finalizou. Quando entrou contra o Fortaleza, teve uma chance clara que o Bidon deixa ele na cara do gol, ele erra o tempo de domínio da bola, finaliza no momento errado e perde o gol também. Hoje, de novo, perdeu um gol que não era um gol claro, mas ele dá para ter finalizado muito melhor no primeiro tempo, dá para ter finalizado muito melhor no segundo tempo. Até um outro lance que estava impedido, mas ele tenta o voleio, que
Eu acho que em outros momentos o Yuri acertaria, que ele fura a bola. Dificuldade de participar do jogo, dificuldade de ganhar dos zagueiros reservas do Juventude. Assim como se espera mais do Garro, se espera muito mais do Yuri. A diferença é que hoje o Garro ele poderia ter resolvido o jogo pro Corinthians se os companheiros ajudassem. O Yuri, mesmo sendo servido, não conseguiu resolver o jogo pro Corinthians. Vou deixar o Yuri Alberto com uma nota 3,5 aí, fez mais uma partida ruim. Olhando pro banco de reservas do Corinthians, quem que é o primeiro que entra? O Angileri. Angileri e Romero, né? Angileri Dieguinho. Cara, o Angileri deu espaço defensivamente, senti que a entrada dele poderia ser para corrigir um pouco do monte de espaço que o Bidu estava dando, e porque o Angileri no Campeonato Brasileiro, nos últimos jogos, estava atacando bem. Contra o Fortaleza teve um ímpeto ofensivo muito grande, contra o Botafogo apareceu bem também no ataque. Hoje, defensivamente, senti que foi mal, deu muito espaço para o Enio, principalmente ali. Ofensivamente, chegou uma vez a linha de fundo, mas acho pouco também, cara. Muito pouco para destacar do Angileri. Vou deixar ele com uma nota 4 aí, mesma nota que eu dei pro Bidu. Acho que ofensivamente ele vai melhor que o Bidu. Ele pisa muito mais no campo de ataque, participa mais, mas defensivamente, que nem você falou, o Enio sobra pra cima dele. O Angileri tá perdido. Tudo bem que em muitos momentos é porque tinha o Enio mais um e o Angileri estava sobrecarregado, mas ele foi mal na marcação em todos esses momentos. Inclusive, o giro do Babi no lance do gol é em cima do Angileri. Então, defensivamente, ele vai até pior que o Bidu. Por isso, vou de nota 3,5 para o Angileri. E junto com ele entra o Dieguinho, que tem muita dificuldade de participar do jogo. Ele tem uma boa... Aliás, ele nem tem jogadas. Ele tem uma jogada, onde ele pega a bola na lateral, dá o tapa na frente para passar do Mandak, e depois acaba passando a bola de lado. E ele tem a chance que ele perde, com a perna ruim, perna direita, ele joga a bola lá longe, muito longe do gol, desperdiça uma grande chance do Corinthians de empatar o jogo naquele momento. Então vou deixar o Dieguinho mais um aí com nota 3,5. Nada contra o moleque, claro. É novo, tem potencial, já vinha bem na base. Tem que receber oportunidade, porque de fato foi bem contra o Fortaleza. Hoje foi muito bem contra o Fortaleza. Cara, dá pra ver que tem habilidade, mas hoje tava sem confiança, não tinha aproximação e perdeu uma chance clara dentro da área, que ele chuta muito mal. Pela chance perdida e por não ter entrado bem no jogo, eu vou deixar ele com nota 3,5, a mesma nota que eu dei pro Yuri. Charles e Romero. Charles, com a bola no pé, mal, marcando, também não teve muito impacto. O Charles, que tinha entrado bem nos últimos jogos, hoje não entrou. Vou deixar o Charles com uma nota 2,5. Entrou mal e o lance do gol sai do Charles. Ele tá com a bola no campo de ataque. Ele faz um movimento bem com a bola que até agora eu não sei se ele tentou dar um chapéu ou se ele tentou colocar a bola na direita pro Mateuzinho ou Dieguinho. Não lembro quem tava por ali. Mas o gol sai numa cagada dele, porque ele tecnicamente é muito ruim, é muito fraco. Tem uma saída de bola também, que ele tá com ela, e ele enrola um ano para decidir o que ele vai fazer, se ele vai tocar pro Garro, se ele vai tocar pro Bidon, se ele vai tocar pro Angileri. Ele toca errado. Ele toca nas costas do Garro e atrasa todo o contra-ataque do Corinthians. Partida tenebrosa do Charles, entrada horrorosa, impossível o Corinthians perdendo o jogo. O Dorival olha pro banco, vê o Charles e fala, é assim que eu vou vencer esse jogo. Nota 1 pro Charles. É bom que o fato do Charles ter agora perdido a sequência de 1 bilhão de jogos dele sem perder, que a gente pode agora entender, o Dorival Júnior pode entender que ele não é um amuleto do Corinthians, que ele não precisa entrar toda hora, que ele pode ficar aí no banco para sempre. Romero, ficou 5 minutos em campo, não fez nada. Vamos só falar da expulsão. Na minha visão, expulsão injusta. Eu não vejo o Romero fazendo, por exemplo, o que o Veiga fez com o Garro no passado, de realmente chegar, dar uma porrada inesperada. O Garro não estava nem prestando atenção. Você vê a cabeça do Garro ficando e o corpo inteiro indo para frente. Realmente uma porrada. Eu vejo o Romero indo muito forte para cobrar o cara e na hora do contato ele tira o corpo, o cara valoriza e o juiz vai lá e expulsa ele. Mas independente disso, o que você tem na cabeça, mano, pra me tomar dessa? Tem 3 caras indo comprar um jogador de Juventude, a bola não tá nem rolando. Você é expulso, prejudica o time e a gente tem que buscar um 2-0 com um jogador a menos, com o capitão do time a menos. Eu vou deixar o Romero com nota meio, só não vou deixar com 0 porque eu não entendo que a expulsão foi justa. Mas, de qualquer forma, é o jogador mais imbecil do Corinthians no jogo de hoje. A expulsão, pra mim, eu também não sei se eu acho ela justa, porque eu não considero uma agressão em si. É uma trombada por trás, claro, mas não vejo com tanta força assim. Agressão, que o jogador não dá pra valoriza. chamar de agressão, Não, porra. não dá. Mas, por exemplo, não vi também, né? Antes disso, não vi o que o jogador do Juventude fez, se ele provocou, o que ele falou. Só sei que foram cobrar ele. O que me indigna também, além da atitude do Romero, é a atitude do elenco do Corinthians
de 3 jogadores para cima de um jogador do Juventude, com todo respeito ao Clube Juventude, mas Tomando de vamos 2 a 0, combinar, né? Tomando de 2-0, literalmente depois da partida que fez contra o Palmeiras no meio de semana. Que a gente não tá falando só de futebol, a gente tá falando de equilíbrio emocional. O Corinthians teve isso 90 minutos contra o Palmeiras, que é muito difícil. 180 fora de minutos. casa. Também. O Corinthians conseguiu ser muito mais equilibrado que o time que tinha um mental mais forte no Brasil nos últimos 5 anos, que é esse time do Abel Ferreira. Foi muito bem no mental no meio de semana. Até me surpreendeu muito a parte psicológica do Corinthians. Para você chegar dias depois e tá psicologicamente tão mal para dominar errado, para entregar gol, para falhar defensivamente, para se desesperar e se afobar dentro de campo contra o Juventude e não conseguir acertar passe, para cair na pilha de volante reserva do Juventude, que é o volante reserva lá, o Giraldo, sei lá o nome dele. Então isso me indigna muito. O Corinthians, ele, em pouco espaço de tempo, perder tão rápido o controle emocional. O Romero foi muito juvenil, é um cara muito experiente, é o capitão do Corinthians, ele que tem que dar... Ele que tem que mostrar a responsabilidade, dar exemplo para os jogadores mais novos do Corinthians, e ele não fez isso. Pode ter sido injusto, também acho que foi forçado esse cartão vermelho, não acho que era para tanto, um amarelo estava bom, apenas uma intervenção do juiz ali estava boa, mas o juiz também caiu na pilha, um juiz inexperiente, e o Romero foi muito cabaço, muito ruim também. O Romero foi muito cabaço, juvenil, prejudicou o Corinthians na partida, prejudica para a próxima, que ele vai estar fora e a gente não tem muitas opções de ataque, e faz jus também com a fase do Romero, que é horrorosa, uma grande nota 0 para o cara que entrou em campo, não tocou na bola e foi expulso de uma maneira extremamente imbecil. Se foi justo ou não sei definir direito, mas que ele foi imbecil, ele foi nota 0 pro Romero. E o Gui? E o Guinegão entra na partida, até ajeita uma bola bem pro meio da área, que é o lance que o Yuri chuta para fora. Também tem participação no lance que o Dieguinho, que fazendo o pivô, que o Dieguinho chuta para fora. Mano, sofreu uma falta, é pouca participação, mas a pouca participação que teve, para um moleque novo entrando numa fogueira dessa, com um a menos, até que é uma participação justa, participação boa, deixar ele com nota 5. Nota 5 também. Eu gostei do Guinegão na medida do possível, que nem você falou, é pouco, mas ele não deu a pinta de ser um jogador juvenil, de estar afobado, de ser o jogador que ele foi nos outros jogos que ele entrou, de chegar fazendo falta, porque hoje o que ele mais teve foi a oportunidade de fazer isso. O Corinthians perdia a bola, ele voltava para tentar recompor, poderia muito bem dar uma butinada, uma falta ali, parar a jogada, que foi o que a gente se acostumou a ver do Gui nos últimos jogos. Dessa vez ele foi frio, foi inteligente, gostei da entrada do Gui, que nem você falou, deu uma boa escorada pro meio da área, nota 5 para ele. Dorival Júnior, o ímpeto mental do time estava horroroso, a entrega do time dentro de campo foi horrível e a tática não funcionou em nenhum momento. Isso estava muito claro. Inclusive, no começo do segundo tempo, os primeiros 10, 11 minutos, a gente via que não estava dando certo e o Dorival não mexia. O Dorival estava satisfeito com o que estava acontecendo. Então, dá para ver que tem um erro muito grande da parte técnica também, de não entender, não conseguir ler o jogo e encontrar soluções, seja mudando o posicionamento dentro de campo, invertendo gente de lado, chamando gente do banco de reservas. Hoje o Dorival, de fato, foi muito mal, vou deixar ele com nota 2. Eu não vou passar um pano pro Dorival, mas eu só queria pontuar também que hoje até o Mateuzinho, na entrevista coletiva pós-jogo, ressaltou que o time do Corinthians de fato entrou relaxado em campo. Que tiveram uma conversa para não entrar relaxado, mas que isso acabou não acontecendo e que dentro de campo o elenco corintiano estava assim relaxado. Então não acho que seja só o Dorival, os jogadores também tiveram uma postura lamentável dentro de campo, mas é claro que o treinador, ele, até mesmo no vestiário, você vê que não está dando certo, você tem o treinador, ele tem que ter a postura, o pulso firme de cobrar, mano. De cobrar todo mundo ali, de dar um esporro generalizado para voltar contra a postura. Que é o que muitas vezes a gente vê em determinados times. Às vezes o treinador monta uma estratégia, o time não corresponde dentro de campo, entra com uma outra energia, com uma outra postura, chega lá no intervalo, ponto. O treinador vai lá, cobra todo mundo, volta com outro ímpeto. Isso não aconteceu. O Corinthians voltou igual ou pior no segundo tempo do que estava no primeiro. O Corinthians até nem começa tão mal o jogo assim. Depois, conforme o primeiro tempo vai ficando pior ainda o desempenho, e começa muito mal o segundo tempo, que nem você falando, nos 15 primeiros minutos, o Corinthians não passava do meio de campo, só deu Juventude. Então, nem o pulso firme ele teve no intervalo. Taticamente, apesar de ser um time muito parecido com a quarta-feira, o mesmo esquema tático, mesma linha defensiva, mudava o quê?
mudava o Carrilho pelo Bidon. Hoje o Bidon foi um jogo muito ruim, mas por característica você não perde tanto assim, até pela fase do Carrilho que não é tão boa. E aí, de fato, você perde muito saindo o Memphis e colocando o Thales Magno. Mas era uma equipe parecida, uma formação tática idêntica, e o Corinthians conseguiu perder para o 19º colocado, sem oferecer perigo para a pior defesa da competição e tomando 2 gols, podendo tomar mais, porque deu muito espaço para isso, para o segundo pior ataque, somente com 13 gols em 17 partidas. É muito decepcionante, o desempenho do Corinthians no Campeonato Brasileiro é muito abaixo. É uma tendência do Dorival, né? A gente viu no elenco do time do São Paulo em 2023, que não chegou a perigar a chegar perto da zona de rebaixamento, que nem o Corinthians está agora, mas que fez um Brasileirão muito ruim. Um jogo fora de casa. Exatamente, o que salvou foi o desempenho em casa, que esteve entre os melhores daquele Brasileirão. Mas ganhou um jogo fora só, fez um Brasileirão muito medíocre no sentido de médio, e ganhou a Copa do Brasil. Se ganhar a Copa do Brasil pro Corinthians e terminar no meio de tabela, tá bom. Mas o problema é que o Corinthians não tá confortável no Brasileirão e não tá perto do meio da tabela. Porque tá mais perto, se for considerar os jogos a menos, da zona de rebaixamento do que propriamente do pelotão de cima, que tem 4, 5 pontos a mais e tem 2 jogos a menos. Então é mais provável que o Corinthians fique mais para baixo do que para cima da tabela. Hoje foi mal o Dorival, as trocas não surtiram efeito. Taticamente, individualmente, eu acho que pouco a destacar. Vou deixar o Dorival Júnior, só por entender que também tem muita culpa dos jogadores, vou deixar o Dorival Júnior com uma nota 3 hoje, mas foi muito mal. Bom, então é isso, rapaziada. A gente desperdiça a chance de ganhar 3 pontos, de ficar em nono, se aproxima da zona de rebaixamento. E agora, pela primeira vez, desde a volta do Mundial, o Corinthians tem uma semana cheia de trabalho, sem jogo no meio de semana, podendo focar agora sábado contra o Bahia, que é quando a gente volta para falar desse jogo. Então, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa seu comentário do jogo aí embaixo. Tamo junto. É Corinthians.